Olá, eu sou Gabriela Clemente e começa agora mais um Ideias em Tese. Um programa da TV e Rádio Unicinos que foi pensado para discutir a importância da pesquisa acadêmica com doutores formados pela universidade. A entrevistada de hoje é Márcia Del Corona, que apresentou a tese de doutorado no programa de pós-graduação em Linguística Aplicada da universidade e que buscou compreender o universo do 190, número de emergência da Brigada Militar. Olá, professora, tudo bem? Bem-vinda ao Ideias em Tese. Obrigada, Gabriela. Vamos começar, então, falando um pouco da sua graduação. Que curso a senhora fez e por quê? Quando eu fiz a graduação, eu era uma menina, tinha 17 anos. Na realidade, eu não tinha bem certeza de qual a profissão que eu queria seguir, né? Mas eu tinha acabado de retornar de um intercâmbio estudantil dos Estados Unidos, tinha feito um intercâmbio de high school e já tinha começado também a dar aula de inglês num curso de idiomas lá em Porto Alegre. Então, eu achei que seria uma boa ideia eu dar continuidade aos meus estudos, então, em língua inglesa. E naquela época, nós estamos falando, assim, do início dos anos 80, as multinacionais estavam se instalando no Brasil e estava surgindo uma nova profissão também, que era a profissão do secretariado, de secretária executiva bilíngue. E eu acho que as universidades, já olhando, então, para como formar um profissional para essa área, o curso de letras da PUC lançou um curso novo que se chamava Letras/Secretariado Executivo, onde nós tínhamos assim disciplinas como linguística, literatura, línguas, economia internacional, estatística, matemática financeira, mas que te dava uma dupla titulação. Então, ela te permitia atuar tanto em sala de aula como professora, como nas empresas também. E eu achei que era uma boa oportunidade. Então, eu fiz parte da primeira turma de formandos desse curso na PUC, então, na época, Legal. de 83 a 87. E como é que foi o momento da monografia do TCC desse curso? Naquela época nós não tínhamos o TCC como temos hoje em dia, né? Não se falava muito em pesquisa acadêmica. Eu acho que uma parte dos meus professores na época não tinham títulos de doutores, professores extremamente competentes que me ajudaram muito na minha formação acadêmica, mas eram mestres, então não havia esse espírito investigativo tão forte ainda dentro da universidade. Nós não éramos instigados a dar continuidade aos nossos estudos em nível de pós-graduação. Então tinha uma monografia mais simples, datilografada em máquina de escrever, porque naquela época não tinha computadores, não se utilizava bases de dados online do periódico da CAPES, se fazia assim revisões bibliográficas de livros disponíveis na biblioteca, se entregava a um professor que avaliava, não tinha banca de TCC, não tinha parecerista. Eu fiz alguma pesquisa que eu nem me recordo exatamente o tópico, mas certamente tinha a ver com o ensino de idiomas, que era onde eu estava atuando na época, né? Mais como uma maneira de encerrar o curso, então. Mais como o encerramento do curso, exatamente. Uma forma de mostrar que o aluno tem condições de realizar um trabalho acadêmico, mas de uma forma bem simples, não se ia a campo coletar dados como se vai hoje em dia. E como é que surgiu o interesse, então, em fazer um mestrado depois? Eu sempre tive saudades da universidade, mesmo quando eu saí da universidade. Eu saí da universidade em 87 e em 1988 eu comecei a trabalhar no consulado dos Estados Unidos. Eu trabalhei quase 8 anos no consulado dos Estados Unidos. Eu desempenhava atividades administrativas naquela época, mas sentia falta da universidade. Então, nesse meio tempo, eu voltei para a universidade, fiz um semestre de administração de empresas, mas vi que eu não seria uma boa administradora. Voltei, fiz 1 ano e meio de direito. E na época, que foi em 1996, o consulado americano fechou em Porto Alegre. Então, eu tive que trancar minha faculdade por diversas questões. Eu tive que reestruturar toda a minha vida, na realidade, né? E aí, então, veio o desejo de fazer um mestrado. Então, eu busquei a Universidade Federal de Santa Catarina, que tem um curso de mestrado único do Brasil, ministrado em língua inglesa, e fiz o meu mestrado lá, então. E qual foi o tema da dissertação do seu mestrado, professora? Na época, acho que eu dei muita sorte, porque, por coincidência, quando eu passei na seleção do mestrado, o professor Pedro Garcês, que hoje é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que era meu amigo de longa data, ele havia também feito mestrado na UFSC e tinha ido para os Estados Unidos fazer o doutorado dele e tinha acabado de retornar do doutorado.
E nos Estados Unidos, então, ele realizou a pesquisa dele na área da análise da conversa, e quando ele retornou para o Brasil e começou a exercer as funções dele na UFSC, ele então estava cheio de vontade de fazer pesquisa nessa área da análise da conversa em contexto brasileiro com dados de língua portuguesa. E eu acho que eu fui a primeira pessoa a me apaixonar, então, pela área na época, e fui a primeira orientanda do professor Pedro, e fiz a minha pesquisa de mestrado, então, num tribunal aqui da região sul do Brasil. Eu fiz uma pesquisa etnográfica, eu passei muitas tardes nas audiências de instruções de uma vara criminal, analisando as interações entre o juiz, os advogados, os promotores e as testemunhas e os réus. Uhum. E daí, depois disso, veio o doutorado, né? Como é que surgiu, então, esse interesse em fazer o doutorado? Houve uma lacuna entre o mestrado e o doutorado. Foi um período longo, porque na época do mestrado eu fiquei sem trabalhar, eu não estava acostumada a ficar sem trabalhar, então eu estava ansiosa para retomar minhas atividades profissionais, porque eu estava em Florianópolis, né? Então lá, nesse período, eu não trabalhei. Então eu busquei voltar para o mercado de trabalho. E eu ingressei na Unicinos, comecei primeiramente no Unilínguas, dando aulas de idiomas no Unilínguas, e depois comecei a trabalhar na graduação. Mas eu sempre tive em contato com a pesquisa, porque eu participava do grupo de estudos do professor Pedro Garcês na URGS, né? Então eu participava das análises de dados, das pesquisas, fiz algumas disciplinas também no programa de PPG de letras lá da URGS. E naquela época a Unicinos não tinha ainda o seu programa de pós-graduação de Linguística Aplicada, não tinha ainda o doutorado. Então, quando o nosso programa passou a ter o doutorado, eu também tive a sorte de ter, dando aula no programa, a professora Ana Cristina Osterman, né, que foi minha orientadora no doutorado, que também teve a trajetória de ter passado pela Universidade Federal de Santa Catarina, de também ter ido para os Estados Unidos fazer doutorado, também trabalhar com análise da conversa e também ter tido uma pesquisa anterior no âmbito legal que ela desenvolveu numa delegacia de mulheres também aqui no Rio Grande do Sul. Então, eu fui a primeira orientanda de doutorado da professora Ana Cristina também e desenvolvi minha tese sob a orientação dela. E a senhora falou que trabalhou no consulado e depois parou de trabalhar para fazer um mestrado, né? Como é que foi a sua trajetória profissional durante todo esse período da pesquisa na sua vida, professora? O consulado fechou em 96 e então eu voltei para minhas atividades acadêmicas, fiz o meu mestrado de 97, na realidade foi até o ano 2000, porque eu fiz os créditos, depois acabei me envolvendo com outras atividades profissionais, né? E entre 2000 e o período que eu comecei o doutorado, que foi 2008, eu estava dando aulas aqui na graduação. Então, eu tinha esse contato com a pesquisa, participando dos grupos de pesquisa, mas eu ainda não tinha uma pesquisa minha instituída, né? Eu fui instituir minha nova pesquisa com o ingresso no doutorado em 2008. Tá certo, então a gente já volta a conversar mais sobre isso. A seguir, o Ideias em Tese traz os detalhes da pesquisa realizada pela Márcia Del Corona durante a realização do doutorado no programa de pós-graduação em Linguística Aplicada da Unicinos. Não saia daí, a gente já volta.